Olá! Na aula de hoje vamos ver o calor latente, continuando a nossa aula do calor específico anterior. O calor latente é um calor oculto, né? Oculto no sentido que se tivéssemos essa panela aqui com uma certa água e adicionássemos mais e mais calor, vamos observar no termômetro que não há mais uma variação de temperatura, tá? Não está sendo observado. E estamos entregando uma certa quantidade de calor ao corpo líquido aqui, porém não estamos vendo essa mudança de temperatura. E aí a gente pode se perguntar, né? Sabemos que as velocidades moleculares são proporcionais à raiz da temperatura inversamente à massa, né? E o que está acontecendo então? Não estamos aumentando mais essas energias cinéticas moleculares porque não estamos observando essa mudança de temperatura? A resposta é não. Tá? Se a gente imaginar um sólido com as suas ligações moleculares, e à medida que adicionamos energia, depois essas ligações são quebradas e as interações são mais fracas e temos o estado líquido, podemos ter essa mudança de fase. Né? Então, de um lado, temos energias potenciais cinéticas moleculares, no sólido ela é mais alta, no líquido ela é mais fraca, né? A interação é mais fraca entre os próximos vizinhos, porém, em ambos elas continuam tendo essa mesma agitação, né? ou energia cinética, representando a mesma temperatura. Tá? Então, essa quantidade de calor que foi entregue é esse calor latente, ou seja, a quantidade de energia que foi dada ao material que serviu apenas para afetar a parte da energia potencial, né? Dessa energia interna, a contribuição da energia potencial da energia interna. Tá? Então, o calor latente está associado a essas mudanças de fases. Então, o calor será quem? Ele vai ser dado então por mais ou menos a massa vezes esse coeficiente L, né, que é chamado de calor latente. Então, o sinal aqui, mais ou menos, é para saber se o corpo recebeu ou perdeu calor. Né? Isso vai depender de como você vai avançar de uma fase para outra. Então, indo de sólido para líquido para gás, ele precisa de uma certa quantidade de energia, então o sinal é positivo. Agora, indo de gás para líquido ou de líquido para sólido, ele precisa perder essa quantidade de energia, então usamos o sinal negativo. Então, vamos imaginar aqui para a água, num eixo, vamos colocar temperatura em função do tempo. Imagine que estamos colocando sempre a mesma dose de calor por unidade de tempo. E se for apenas calor específico, vamos ver essa variação de temperatura no tempo. Então, vamos começar aqui em menos 30 graus centígrados. A água nesse estado seria gelo, completamente sólido, até atingir 0 graus. Então vamos adicionando calor e a temperatura aumenta. Chega num certo patamar, temos a coexistência de gelo e água, e à medida que entregamos mais e mais calor, não aumenta. Depois, entregando maior quantidade de calor, a temperatura da água vai aumentando até 100. Novamente, atinge um outro estágio onde não há variação de temperatura e a coexistência da fase água-vapor, à medida que a água vai se transformando em vapor, até finalmente termos apenas a fase vapor, né, a fase gasosa, e continuar aumentando a temperatura do vapor. Então, nessa primeira fase da transformação entre gelo e água, é conhecido como o calor latente de fusão, onde vamos ter o certo valor, né, do calor latente como sendo 3,33 vezes 10 a quinta joule por quilograma. Então, um valor bem alto. Tá? Assim, essa outra parte é maior ainda, né, o calor latente de vaporização. Aqui ele é da ordem de 2,6 vezes 10 a sexta joule por quilograma. E o importante agora é lembrar que quando você fizer esses balanços de energia de calor, considerar então o calor latente quando há mudanças de fases, tá, entre os materiais que vocês estão estudando. Tá?